Olá meninos, bom dia, tudo bem? Então, dando seguimento aí ao nosso livro, vamos à página 115, onde nós vemos o título Texto e Linguagem, Romance, onde nós temos aí toda uma exposição do que é o romance, né? Além dessa questão de sentimento, porque esse conceito aí vai muito além do conceito de sentimento, né? Quer caracterizar um tipo de texto, né? Narrativo de longa extensão, né? É uma questão que vai mais extensiva do que um texto narrativo mais curto, um texto que conta histórias como a crônica, que conta algo do dia a dia. Não, o romance é um texto mais longo, mais fluido, onde temos aí uma questão de alguns conflitos, né, que se resolvem com o passar de um determinado tempo em determinado lugar. Então nós vemos aí toda a definição do que é o romance, esse tipo de texto. Texto em prosa de longa extensão, com vários núcleos, organizado em torno de um núcleo central. E ali os acontecimentos vão se sucedendo, né, numa questão temporal, num tempo um pouco longo e em determinado lugar. No cenário brasileiro, nós temos alguns autores aí que se destacaram ao longo desse tempo, como José de Alencar, que escreveu as obras Guarani e Senhora, Graciliano Ramos, Vidas Secas e Caetés, Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esses autores vocês já devem ter ouvido falar aí nos textos ao longo das aulas de língua portuguesa de todo o ensino até agora. Jorge Amado escreveu Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Já passou, esses livros já viraram telenovelas. Dona Flor já foi um filme, né? Já foi adaptado para o cinema. Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela e Perto do Coração Selvagem, que é uma autora maravilhosa. Eu particularmente gosto muito da forma de Clarice Lispector escrever. O romance serviu de inspiração para a telenovela. O triângulo amoroso, a disputa entre o bem e o mal e o esperado final feliz. Percebemos sempre isso nas novelas, né, da Rede Globo e em outros canais também. Características do romance. Então vamos lá. Agora sintetizando de forma bem mais tranquila, bem mais aberta. Narrativa de longa extensão, dividida em capítulos, personagens fictícios, mas é claro que fazendo um paralelo com a realidade. Personagens principais são pessoas comuns que se encontram diante de conflitos e sentimentos, e por muitas vezes confusos. Análise psicológica dos personagens, ou seja, características de temperamento, caráter, sempre evidenciados. O tempo é ilimitado, assim como o espaço pode ser variado. O tempo pode ser uma época muito antiga, presente, né? Principalmente fazendo sempre voltas ao passado. E a questão do local onde passa a história, isso pode variar muito, a questão do espaço. Texto escrito em prosa, quando ele é escrito, né, fora da telenovela, o texto escrito em si é um texto em prosa, ou seja, em forma de parágrafos. Busca pela verossimilhança, significa aparentar ser verdadeiro, ter uma aparência de verdadeiro. Tipos de romance. Romance indianista. É o índio como o maior personagem aí, símbolo da nacionalidade, se contrapondo à visão e o padrão dos colonizadores europeus. Então, o índio como foco, o índio como herói nacional. E nós temos aí as obras do Guarani, Iracema e Ubirajara. A maior parte dessas obras indianistas foram escritas pelo autor José de Alencar, que você já deve ter ouvido falar. Ele retratou muito bem esse índio, esse personagem aí que simbolizou o próprio Brasil, com a questão da natureza, natureza como pano de fundo e o índio inserido nessa natureza. Aí os tipos de romance, né? O primeiro que nós vemos aí é o romance indianista. O segundo, que eu acabei de falar do indianista, né? O segundo, o histórico, que vai relatar a vida e os costumes dos tempos passados. José de Alencar também se destaca aí, onde nós temos Guerra dos Mascates, as Minas de Prata, contando feitos históricos e todo um retrato da história da época, desses costumes da época. Romance regional, valorizava características étnicas, linguísticas, sociais e culturais do Brasil, retratando aí toda a característica do povo do Brasil, o modo de falar, a questão das classes sociais, a cultura da época,
Bernardo de Guimarães, Visconde de Toné, entre outros, se destacaram nesse tipo de romance. Romance urbano, como o nome já diz, lembra a questão das grandes cidades, né? E retratando aí os problemas e valores vividos nas grandes cidades. Autores que se destacam: Joaquim Manuel de Macedo e Jean Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícias, e José de Alencar mesmo, que se destacando em quase todos os romances aí. Lucíolo e Senhora. Tá bem, meninos? Então, dei uma lida nos textos do livro. Aqui o que eu coloquei é só um resumo. Está bem? É um resumo e vocês vão ler com detalhes aí nessas páginas, esses textos. Muito interessante essa leitura do tipo de romance e elaborar os exercícios das páginas 119, 120, 121 até o número 13. Está bom? E qualquer dúvida, podem usar os meios de que a escola dispõe para tirá-las. Estou aqui para sanar qualquer tipo de dúvida. E importante, é bom frisar, importante a leitura do livro, dessas páginas que eu sinalizei aí, tá bom? Não deixem de ler as características do romance, como que a coisa se estruturou e os tipos de romance. Isso vai ser muito importante, porque quando vocês chegarem no ensino médio, na disciplina chamada literatura, vocês vão se deparar com esse conteúdo ainda. Mais uma vez, esse conteúdo retorna de uma forma mais densa, mais complexa. Mas vocês vão perceber a importância de se estudar literatura e estudar esse tipo de assunto, estudar o que o homem de determinada época escreveu. Tá bem? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem. E qualquer dúvida, estarei aqui para ajudá-los.